puder ficar em pé, vamos fazer a nossa declaração. Eu gosto muito de falar que essa é a cena mais linda da igreja, os irmãos, os crentes com a Bíblia na mão. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Vamos orar ainda em pé. Pai, fale conosco, Senhor, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Deus, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Deus, que assim como o Senhor aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús, aqueça o nosso coração nesta manhã, pela exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Aqueça o nosso coração, Senhor. Aqueça, Senhor, por favor, aqueça o nosso coração, Pai. Não nos deixe sair daqui como entramos, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, no nome de Jesus. Amém. Abra por gentileza Gálatas, capítulo 5, verso 1. Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Esse texto de Paulo, eu queria frisar novamente aqui o versículo 5. Porque nós, o versículo 4 está falando, porque vós, mas o versículo 5 é, porque nós, pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, Espírito Santo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança. Que esperança é essa? Da justiça que provém da fé. Irmãos, Paulo vai escrever aos Gálatas, e
Eu queria encorajar você depois a ler toda essa epístola, são apenas 6 capítulos, você lê numa sentada só. Gálatas, o assunto central de Paulo, e Gálatas, irmãos, é tão importante, porque se Paulo não tivesse escrevido aos Gálatas, nós teríamos uma igreja evangélica judaizante ou judaizada, porque os judeus se convertiam ao cristianismo, estavam dizendo que as práticas judaicas eram necessárias para a igreja cristã. Eles queriam que as práticas judaicas servissem para a nossa igreja, e eu repito isso, se nós não tivéssemos, por exemplo, a carta aos Gálatas, muito provavelmente nós teríamos uma igreja cristã judaizada, uma igreja que a gente ainda estaria comemorando as festas, as datas, os sábados, as comidas. Mas Paulo vai exatamente dizer sobre isso, porque a discussão era: precisamos circuncidar, guardar a lei. E Paulo novamente vem então no capítulo 5, trazendo essa instrução contra pessoas que, não vou dizer aqui que tinham má fé, obviamente não, mas que estava equivocado no ensino, ensinando os Gálatas que eles precisariam circuncidar e guardar a lei. Então Paulo vai dizer exatamente sobre isso: nós não estamos debaixo da justiça da lei, mas nós estamos debaixo da justiça que provém da fé. A justiça, a esperança da justiça que provém da fé. E é sobre isso que Paulo vai dizer aqui nesse texto. Quando ele começa aqui: pela liberdade foi que Cristo nos libertou, ele está falando da lei. Mas há também uma liberdade numa questão do pecado. Porque nós vamos perceber que a lei, ela nunca conseguiu trazer libertação para o homem no que tange a não cometer práticas. Então, quando nós percebemos Paulo dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós percebemos que há uma libertação, e essa libertação não foi produzida ou provocada pela lei, mas ela foi produzida pela graça de Deus. Nós éramos escravos, nós estávamos presos, nós estávamos em cativos, e a palavra vem dizer para nós assim: Ele te libertou. Para a liberdade, Cristo vos libertou. Ele fez um resgate da nossa vida, Ele nos tirou. Nós estávamos presos. Vem comigo aqui em Efésios 1, deixa uma fita marcada, se você tiver com papel aí, no celular, não sei como é que você faz essas marcações. E vem para Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, que nós antes de Cristo, antes da liberdade de Cristo, antes do resgate de Cristo, antes da liberdade pelo qual Cristo nos libertou, éramos escravos, fazíamos a vontade, olha só, espírito da potestade do ar, são demônios. Éramos filhos da desobediência, ou seja, nós não obedecíamos a Deus, nós servíamos às inclinações da nossa carne, nós éramos escravos dos desejos e paixões da carne, nós éramos escravos do sistema do mundo, nós éramos escravos da nossa própria carne, a carne aqui obviamente natureza. Nós éramos escravos de Satanás. Nós éramos escravos dos nossos pensamentos. Nós não tínhamos forças
para rejeitar a inclinação da carne, não tínhamos força para mortificar, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, para mortificar ou fazer morrer a nossa carne. Mas de repente a graça veio e nos resgata. Venha comigo, corre mais algumas páginas e vem aqui para Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos como escravos. A lei mostrava a nossa escravidão, avultava a questão do pecado, mas não tinha poder de nos resgatar. Se você pegar aqui o subtítulo, aqui na minha Bíblia, a sugestão do subtítulo, obviamente quem escreveu o subtítulo não foi os apóstolos. Isso aqui é um auxílio ao leitor, os irmãos compreendem muito bem. Mas aqui, o auxílio está aqui, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, Cristo, nos libertou do império. Você estava debaixo de um império, de uma tirania, de um governo de Satanás. Nós estávamos. Mas Cristo nos libertou do império e nos levou para um reino. Cristo nos libertou do império de Satanás, de um imperador tirano, e nos levou para debaixo de um governo, de um rei soberano. Deus é soberano, mas não é tirano. O diabo é tirano, mas não é soberano. Ele nos tirou do império e nos levou para o reino. Você que outrora estava debaixo das garras do imperador, agora você vive e desfruta debaixo do reino do seu pai, do rei. É por isso que Pedro foi capaz de dizer que você vive debaixo de um reino de reis e sacerdotes. Agora, voltando aqui para Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então Paulo começa a explicar sobre a graça de Deus. Ele começa a dizer que essa liberdade ou essa libertação, ela não veio simplesmente pelo esforço humano, ou pelo esforço próprio. Ela não veio pela capacidade humana de se esforçar para falar assim, não, eu vou, a partir de hoje eu vou ser bom. Há uma bondade aqui dentro de mim, a partir de hoje eu vou, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que há um resgate, que a partir do momento em que Jesus nos posiciona de um lugar para o outro, é aí que nós encontramos forças para cumprir o que Deus chamou a gente para cumprir, mas não para nossa força sem Cristo, sem Deus. Pega aqui o versículo 5 de novo, foi porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A palavra justiça aqui do grego é didaiosune, que quer dizer uma aceitação, um estado aprovado diante de Deus, ou uma condição aceitável, uma transformação, ser como deveria ser, estar como deveria ser. Ou seja, nós vivendo uma vida inclinada ao mal, inclinada ao pecado, uma vida sem forças para rejeitar o mundo, Satanás e a nossa própria carne. De repente ele vem e faz uma obra em nós. Quando ele faz uma obra em nós, é uma justiça. E essa justiça é Deus em Cristo nos deixando aceitável ou favorável. Deus em Cristo, deixando a nossa vida como uma vida aceitável diante dele. É por isso que nós somos resgatados para uma liberdade. Então nós começamos uma nova vida.
Eu quero voltar aqui no verso 5, mas vamos meditar aqui até chegar ao versículo 5, olha só. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que ele está obrigado a guardar toda a lei. Qual que era o problema da lei? Alguém que quisesse viver sobre a lei, se ele falhasse em um, ele quebrou todos. Quebrou um, quebra todos. A Bíblia ensina para nós que o homem não conseguiu cumprir a lei. Vem aqui em Romanos 3, por favor. E nós vamos ver aqui o propósito da lei. Eu sempre, quando prego sobre a graça, sobre a lei, a graça a gente usa versículos diferentes, mas esse aqui a gente sempre tem que passar. Periodicamente tem que passar por isso aqui. Romanos 3, verso de número 10. Pega o versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem debaixo, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Entenda, a lei, ela não veio para que todo mundo se tornasse justo diante de Deus. Ela está fazendo o contrário. Ela veio para que o homem se tornasse culpável diante de Deus, perante Deus, visto que ninguém será justificado. Lembra da palavra que nós vimos lá em Gálatas 5? Justificação. Ser aceitos pela justiça que é em Cristo. Ninguém será justificado diante deles por obra da lei, em razão que a lei veio o pleno conhecimento do pecado. O que a lei veio fazer, pastor? A lei veio calar a nossa boca. A lei veio tirar o nosso argumento. A lei veio tirar as nossas desculpas, as nossas argumentações. A lei serviu para isso, porque se o homem recebe a lei, ele tenta cumprir, não consegue, ele quebra um, quebra todos. O homem quer viver debaixo da lei para que talvez mereça alguma coisa, mas a lei veio, cala a boca, filho, cala. Porque diante de Deus, os nossos argumentos são silenciados. E se a lei veio nos calar, se a lei veio calar os nossos argumentos, as nossas desculpas, se ela veio fazer isso, nós precisamos recorrer a apenas uma alternativa: nos submeter ao favor, à graça, mediante Jesus Cristo. A lei, irmãos, é o propósito da lei. Não era nos justificar, porque Deus sabia que o homem não podia cumprir. O propósito da lei era mostrar o pecado, era mostrar a condição, para que o homem clamasse pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Toda vez que nós olhamos para nós e entendemos quem nós éramos e quem nós somos e quem ainda nós precisamos ser, a única coisa que resta para nós é nos humilharmos diante de Deus. A única coisa que resta para nós é nos humilhar e reconhecer a graça maravilhosa que nos alcançou. Irmãos, você não merece coisa alguma. Nós não merecemos coisa alguma. Pastor, mas e as obras? Eu já falei sobre isso aqui, irmãos.
Efésios 2, 8 e 9 e 10, nós não fomos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. A obra não é, nós não fazemos obra para ser salvo, a obra não pode salvar, nós fazemos obra porque somos salvos. Obra é o nosso coração agora dando uma resposta ao que Deus fez na nossa vida. Você não merece nada, eu não mereço nada. Você não merecia estar sentado num lugar como esse. Eu não merecia estar com um microfone desse na minha mão falando de Deus. Nós não merecemos nada, irmãos. É tudo graça. É tudo favor imerecido. Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Vem aqui, volta aqui para Gálatas. Eu falei para você botar a fitinha aí, irmãos. Eu falei para você colocar a fitinha, mas agora é o capítulo 3. A fitinha está no 5, você já dá um tapa na página da Bíblia aí, já cai no capítulo 3. E é um texto também que eu gosto muito de pregar, irmãos. Eu tenho que lembrar os irmãos. Nós pastores, a gente ensina e consolida o ensino. E a memorização vem pela repetição e a associação. Gálatas 3, 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé, que de futuro havia de revelar-se. Estávamos debaixo da lei. Os judeus estavam debaixo da lei, mas para a fé que se ia revelar no futuro, em Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos, olha de novo a palavrinha mágica aqui, ó, justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? O que a lei fez? A lei era o aio. Quem é o aio? O aio era um escravo. O escravo que conduzia o filho ao filósofo. Os irmãos bem sabem que naquele tempo a escola, o direito à educação não era a todos os homens. E normalmente um filho de uma família que tinha condições para isso, enviava a criança até o filósofo, normalmente dava aos pés, assim como Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E esse aio é o escravo que era responsável. Qual é a função do aio? A função do aio era pegar a criança, pegar na mão da criança e conduzir a criança até o filósofo. Qual é a função do aio? Pegar a criança que não tem condição de ir sozinha. A criança precisa de conhecimento, de entendimento, de direção, mas ela não tem capacidade de chegar até o filósofo, ela não tem. Então o pai da criança designa um aio, alguém capaz de pegar a criança e levar até o filósofo, de levar até a sabedoria, de levar até o conhecimento, de levar até o pleno conhecimento de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: a lei nos serviu de aio. O que a lei fez? A lei pegou a mão do homem. A lei não é o conhecimento, a lei é a condução, a lei é a estrada, a lei é o caminho. A lei pegou a mão do homem e carregou o homem até os pés de Cristo. Vocês estão comigo? A lei cata o homem e a lei vem conduzindo o homem, ela vem levando o homem, aleluia, ela vem trazendo o homem até os pés da sabedoria. Como que é feito isso, pastor? Lembra que a lei veio calar a boca do homem, a lei veio tirar o argumento do homem?
homem precisa cumprir, mas não consegue. Então ele vem vivendo uma vida tropeçando em um, tropeçando em todos. Tropeçando em um, tropeçando em todos. E ele se esforça para fazer e não consegue fazer. Ele se esforça para ter uma justiça e Deus chama de trapo de imundícia. E os irmãos sabem que trapo de imundícia na Bíblia pode ser duas coisas. 50% dos teólogos acham que trapo de imundícia é pano que as mulheres usavam para menstruação. Uma outra 50% acha que era pano que os leprosos enrolavam as suas feridas. Isso era pano de imundícia, trapo de imundícia. Ambos deveriam ser desprezados, queimados. Então o homem está tentando na sua obra ser justo ou justificado. E lembra que obra é resultado de esforço. Fruto do Espírito é resultado de vida. Você nunca vai ver uma árvore assim, ó, nasceu uma fruta, não. A árvore, ela não se esforça para dar fruto, não. Uma árvore, ela é árvore. Ela está ligada à raiz. Então ela dá fruto como resultado de quem ela é, como resultado de vida e não de esforço. Mas voltando aqui à lei, o homem tropeça e fala: eu não posso cumprir a lei. Se eu não posso cumprir a lei, eu estou perdido. Porque a sentença da lei vai cair sobre mim. O que a lei fez então com esse homem? Ele começa a clamar por um Salvador. Ele começa a clamar por um resgatador. Então ele vai para os pés de Jesus. Ele não vai para as mãos, ele vai para os pés. Ele está clamando por um Salvador, por um resgatador. Olha aqui Gálatas capítulo 3 ainda. Volta aqui algumas páginas, verso de número 13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O homem não foi capaz de exercer ou satisfazer a justiça de Cristo. Ele está debaixo da maldição da lei, da culpa da lei, da escravidão da lei. Então há um clamor do coração desse homem: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um justificador. E Jesus Cristo se fez maldição no seu lugar, no meu lugar, para que você recebesse as bênçãos de Abraão, para que você recebesse o Espírito prometido. Olha aqui o Gálatas 5:6. Porque nós pelo Espírito Santo. Agora você vem aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo de número 11. O contexto do versículo 3, tá, irmãos? Eu vou ler do 11 por causa do tempo, depois você leia. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque nós pelo Espírito, quando nós recebemos a Jesus Cristo, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, e nós nos rendemos a essa graça maravilhosa, a palavra está dizendo que nós somos selados pelo Espírito. O Espírito vem como um penhor. Olha o que Paulo está dizendo, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, até o resgate. Você foi selado com o Espírito Santo. O pastor Márcio, ele fala, o maior bem que um homem pode ter é a certeza da salvação. E quem que te garantiu a sua certeza de salvação? Quando você recebeu Jesus, chegou um anjo para você assim com uma prancheta e falou assim: Cláudio, a sua senha é 10.522. Você está salvo. Teve isso, irmãos? O que aconteceu conosco quando nós recebemos Jesus? Não é estranho esse negócio? Não é legal? Você vem e você recebe Jesus cheio de pecado, cara, a vida toda avacalhada. Claro que em graus diferentes. Alguns separados de Jesus 10 centímetros, outros 1 metro, outros 1 quilômetro separados de Jesus, mas todos separados de Jesus. De repente você recebe Jesus. Qual que foi a fala que você disse? Eu reconheço que sou pecador, não posso salvar a mim mesmo. Arrependido, confessa Jesus como meu Senhor e Salvador. Sabe o que acontece? O Espírito Santo, Romanos 8, o Espírito Santo coloca em você um testemunho interior. Você sabe porque sabe que você é salvo. Porque quando você é salvo mediante a graça, não a lei, não esforço de lei, mas resultado de vida, graça. O Espírito é o penhor até o resgate. Um dia você será resgatado. Um dia você será resgatado. Vou repetir até você falar amém. Um dia você será resgatado. E o Espírito Santo é o penhor disso. Olha Paulo dizendo aqui. Nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça. Esperança. Eu estou esperando uma justiça, uma justificação. E o Espírito é o penhor. Deixa eu terminar como exemplo, a gente ceiar. Eu me lembro, irmãos, em Minas, há alguns anos atrás, eu não sei falar quantos, mas bastantes anos atrás, eu estava com uma motocicleta, lembro como se fosse hoje, Avenida Cristiano Machado, em Minas Gerais. Eu indo trabalhar com a motocicleta, parei no posto, mandei o frentista encher o tanque, falei, enche o tanque. Quando eu abro a carteira para pagar com cartão de débito, simplesmente o cartão não estava lá, irmãos. A tula tinha pegado meu cartão de débito e esqueci de me avisar. Coisas de esposa. E eu com o cartão ali, falei, Jesus, e agora o que eu faço? Fui para o frentista e falei assim, irmão, eu esqueci o cartão de débito em casa, eu vou lá em casa, vou buscar o cartão ou o dinheiro e voltando eu te pago. Ele ficou olhando para minha cara, irmãos, como assim, você volta. Tá, então tá, você volta. E eu falei assim, puxa, ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar que eu volto. Diferente de cidade maior é que as pessoas não conhecem umas às outras. Eles simplesmente, esse moço não volta. E eu precisei fazer uma coisa, irmãos. Eu não me lembro na época o valor, mas vamos pensar que é R$30, R$20. Enchia o tanque de uma moto.
Eu precisei fazer uma coisa, eu peguei o meu celular. Coloquei tirei o chip, coloquei na mão do frentista e falei assim, ó, eu volto. Se eu não voltar hoje, o meu celular é seu, pela dívida. O frentista pegou rindo, numa alegria, irmãos. Ele pegou na facilidade o celular e falou, então tá, então pode ir. Peguei a moto e fui. Busquei o cartão, paguei R$30, falei assim, me dá aqui meu celular, rapaz. E eu comecei a pensar sobre isso, resgate, penhor. A penhora é um bem em favor de outro. Mas o valor da penhora, ou do penhor, é sempre maior do que o valor a ser resgatado. Vocês estão comigo? Jesus veio, nos salvou pela graça, nos resgatou, nos livrou do império das trevas, nos libertou para a liberdade e nos deu uma esperança dessa justificação plena e completa. E talvez alguém fale assim, pastor, qual é a nossa garantia? É o Espírito. Ele pegou o Espírito, coloca amor no que eu estou fazendo, tá, gente? É só porque eu dei um exemplo. Ele pegou o Espírito e entregou. E falou assim, eu volto para buscar. Eu volto para te buscar. Eu volto para te buscar, eu volto. E essa garantia não é o nosso esforço. É graça, é um penhor do Espírito entre nós. Eu pergunto a você é salvo? Você fala assim, sim, pastor, eu sou salvo. Eu falo, por que você é salvo? Você fala assim, eu não sei, só sei que sei. Eu estou aguardando o meu Senhor voltar. Eu estou aguardando o meu Jesus voltar. Ele deixou em mim o Espírito Santo. Eu queria terminar essa palavra fazendo apenas uma observação que Paulo fez aqui no capítulo 5 ainda, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é Cristo te libertou. Quem aqui poderia dizer assim, eu sou liberto por Jesus? Cristo te libertou. Agora, não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Não transforme a graça em graça barata. Não transforme a liberdade em libertinagem. Nós somos libertos para a liberdade. E quando você dá ocasião à carne, você volta para a prisão de novo. É isso que pode dizer, não volta para a prisão não, filho. Ele te libertou para você ser livre. Eu me lembro de um jovem que eu falei para ele assim, vamos para a igreja. Ele falou assim, pastor, eu não gosto de igreja. Eu falei, por que você não gosta? Ele falou assim, porque eu gosto de ser livre. Eu achei legal aquele negócio. Eu gosto de ser livre. Eu pensei, não, mas quem é livre somos nós. Livres somos nós. Porque o que você chama de liberdade, na verdade é escravidão. O jovem no mundo, ele fala assim, eu sou livre para fumar maconha. Mas se não tiver a maconha, a droga, ele fica doido, ele não dorme, ele fica perturbado. Isso não é liberdade. Alguém fala assim, eu quero ser livre para beber, mas se não tiver bebida, ele fica perturbado. Eu quero ser livre para fumar, então se não tiver cigarro, ele sai, como eu já vi, pessoas catar guimba, não sei se chama isso aqui em São Paulo, guimba, o toquinho do cigarro, catando na rua para poder... eu quero ser livre para fazer, e na verdade são escravas. Livres somos nós, que podemos escolher. Podemos escolher. Você pode escolher. Antes de me converter, irmãos, eu bebia bebida alcoólica, bebia.
O dia que eu levantei a mão para ler, Jesus entra na minha vida, nunca mais eu botei uma gota de álcool na minha boca. Porque agora eu posso escolher. Agora eu posso escolher. Agora eu posso olhar e falar assim: eu não me embriago com vinho, eu me encho o espírito. Quem é livre? O mundo ou nós? Quem é livre? Afinal de contas, quem está preso? Sabe qual que é a coisa, irmão? Nós não damos ocasião para a nossa carne. Deixa eu te ensinar um princípio. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui e eu vou terminar agora, para ensaiar. O pastor Márcio fala algo: o cristão pode fazer tudo, ele só não pode pecar. O cristão pode fazer qualquer coisa, tudo. Você pode fazer tudo, faça tudo, menos pecar. Menos pecar. Todas as vezes que você tiver com dúvida sobre o que fazer, pastor, eu posso fazer isso, pastor, eu posso fazer aquilo, eu vou te responder aqui, ó. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você faça 4 perguntas. Paulo fez isso. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui, é só uma pincelada que eu senti Deus fazer isso aqui agora. Primeira pergunta: isso edifica? Segunda pergunta: isso convém? Terceira pergunta: isso pode me escravizar ou me dominar? Quarta pergunta: isso escandaliza? 4 perguntas. Pastor, eu posso usar droga? Eu pergunto: isso edifica? Pastor, eu posso matar alguém? Isso edifica? Isso? Está entendendo, irmão? São 4 perguntas, não é um pastor, não é legalismo. Esse dia alguém chegou e falou: pastor, eu posso fazer X coisa? Eu falei: vamos lá, edifica? Convém? Escraviza? Escandaliza? Irmão, a pessoa pediu para fazer uma coisa que não passa nas 4. Quer um exemplo? Bebida alcoólica edifica? Convém? Escandaliza? Imagina você chega lá agora no Amigão. Eu fiz propaganda sem querer, irmãos. Big Marge, eu falo todos agora, Pavone. Eu não sei todos os nomes. Fiz propaganda sem querer. Imagina você chega lá no mercado. Aí o pastor está com uma garrafa de vinho na mão lá. Eu comprei eu ia temperar um frango, irmão, não ia nem beber. Está com a garrafinha de vinho na mão. Aí você passa lá e vê o vinho, irmãos. O que você vai pensar? Pô, que legal, né, velho? Pastor bebe. Pô, que bebe, por isso que é uma benção. Ô, pastorzão. Ele deve vir inspirado domingo de manhã pregar, porque ele deve tomar uma tacinha. É assim que a gente pensa, mas não, a gente escandaliza. E sabe qual é a teologia de Paulo? O amor supera o direito. O amor supera o direito. Alguém perguntou assim: Paulo, Coríntios 8, eu posso comer comida consagrada no templo? Paulo falou assim: os ídolos nada são. O ídolo não tem poder nenhum, mas se a sua comida for escandalizar o irmão fraco, eu digo: não coma. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu estou pregando outras coisas, hoje eu virei, o final da mensagem virou salada de fruta, irmãos. Misturei tudo aqui agora. Eu respondi: pergunte, convém? Edifica? Escandaliza? Escraviza? É você que responde, cara, não sou eu. Não sou eu que respondo isso. Vocês estão comigo, irmãos? Não sou eu que respondo. Não sou eu. Não é um legalismo. É o Espírito falando com você. Porque o pastor, ele pode arrancar do externo, exterior, o estereótipo. Deus, ele pode arrancar do coração. Amém? Queria pedir os amados diáconos, os levitas para me ajudar aqui. E os amados diáconos, por favor, nós vamos servir os elementos da ceia. Se você puder ficar em pé. Foi para a liberdade que Ele te chamou. Não dê ocasião para a carne.
nós somos resgatados na cruz do Calvário. Ele pagou o preço de morte que era nosso. Ele nos resgatou. Salmo 49, verso 8 diz: pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. O contexto aqui do Salmo 49 são os bens, os recursos materiais. Quem poderia resgatar a alma do homem? O salmista vai dizer assim: cessaria a tentativa, ninguém poderia resgatar. O preço do resgate foi caríssimo. A redenção da alma é caríssima. E Deus não pagou com prata e ouro. Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele não pagou com ouro e com prata. O Filho na cruz do Calvário foi o preço que Deus chamou de caríssimo. Não foi com ouro e com prata, mas mediante o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, deixa eu ler esse texto para você. Verso 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ele pagou o preço. E você não é salvo pelo preço que você acha que pode pagar. Você é salvo pelo preço que Ele pagou. Você é salvo pelo que Ele fez. A graça maravilhosa que nos alcançou. A graça de Deus. Quando nós tomamos o pão e o cálice, nós tomamos para lembrar, o apóstolo Paulo disse isso, 1 Coríntios 11, 23 em diante. Um dos motivos pelos quais nós fazemos isso, nós fazemos para lembrar. Lembrar de quê? Lembrar que é a graça. Lembrar que foi mediante o corpo e o sangue de Jesus que nós podemos ter vida e vida eterna. Nós vamos lembrar disso até que Ele venha. Até que Ele venha nos resgatar de uma vez por todas. Todos juntos, comamos e bebamos. Cego
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Eu vou terminar esse culto. Nós vamos continuar cantando por alguns minutos ainda essa canção. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas por todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Uma boa tarde, bom almoço.